Seja bem-vindo a um novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana falamos da pregação do Santo André, que é, como quem diz, revisitamos o Congresso do Chega, mas sobretudo procuramos compreender o que está por trás do fenómeno André Ventura. E temos ainda outro André no horizonte, como já vai perceber mais à frente. Venha daí, eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Viva, Paulo. Isto parece que podia chamar a loja dos mestres de Andrés hoje. Vamos chegar certamente a essa conclusão no final. Tomemos nota de um homem de perfil diversificado, muitas vezes apontado como representante do saudosismo e do fascismo, mas para si, Miguel, não é fascista. Comecemos por aí. O que é que o leva a chegar a essa conclusão? Muitas coisas, como eu digo no meu texto. Eu sei o que é um fascista e não vejo que André Ventura se encaixe dentro do tipo. Vejo sim muitas tentativas de o fazer passar por fascista, inclusivamente muita gente que tenta descobrir em André Ventura uma estética fascista. Até vi um texto em que tentavam encontrar sinais de que ele estendia a mão direita na saudação fascista. Tudo isso para mim é inventado, é inútil e é contraproducente, porque esse tipo de discurso de tentar agitar o espectro do fascismo ligando-o ao Chega não funciona, não funcionou e não é o campo em que o Chega, em minha opinião, deve ser politicamente contraditado. Deve ser-lo sim no desmantelar, expondo as mentiras do Chega, expondo as contradições do Chega, expondo os dados falsos com que André Ventura discursa e a partir dos quais chega às conclusões que chega, porque esses dados são falsificados, nomeadamente sobre a imigração e sobre os custos sociais dos imigrantes em Portugal. É aí que ele deve ser atacado, porque no fundo o que ele é um populista, é um demagogo e não necessariamente um fascista. São coisas completamente diferentes. André Ventura não tem um ideário fascista, não tem um discurso sustentado em teorias fascistas, não é intelectualmente um fascista. Diz mesmo que lhe falta substrato intelectual para isso. Escreve isso na sua crónica. Substrato intelectual e convicções, porque eu também acredito que ele não é um fascista, não há nada no discurso dele e ele... Obviamente, por dever de ofício, tenho estado desde sempre atento àquilo que André Ventura diz e não vejo nada no discurso dele que se possa dizer eis aqui um fascista. Agora, na sua entourage e entre os seus seguidores, os seus militantes, os seus votantes, os seus apoiantes, acredito sim que haverá alguns fascistas e há sobretudo saudosistas do regime antigo, isso há com certeza. São pessoas que até aqui não encontravam uma representação partidária onde se encaixarem e o Chega vem preencher esse vazio e é aí que eles estão. Muitos deles estão claramente mais à direita que André Ventura, são muito mais radicais do que André Ventura, mas encontraram em André Ventura uma voz que demagogicamente dá corpo àquilo, muitas das coisas que eles pensam com um discurso simplista, radical e demagogo. O facto de ser um populista não faz dele, como o Miguel também escreve, um homem menos perigoso. Não. Antes, pelo contrário, ele é populista à semelhança de tantos outros protagonistas mundiais e contrariar essa posição, essa atitude e essas personalidades, cujas declarações não são escrutinadas, é cada vez mais um trabalho complexo, não é, Miguel? É, exatamente, Paula, tal como eu escrevo, eu creio que, tirando casos extremos como Trump, que esse é declaradamente um fascista perigoso, é um homem que recusa liminarmente as regras da democracia. Tirando casos desses extremos, eu acho que hoje em dia, nas sociedades modernas atuais e com problemas que são cada vez mais complexos, um demagogo populista é mais perigoso do que um fascista, porque um fascista pode ser combatido no campo intelectual, no campo da memória, e um demagogo não, porque o demagogo
é uma pessoa que não tem registros históricos. Nós não podemos dizer, olha, a tragédia que foi causada pela demagogia no passado. Não, isso não existe, não é? É uma coisa mais subjetiva, não é uma coisa substantiva. Não há fotografias de tragédias causadas por demagogos, mas há fotografias de tragédias causadas por fascistas. Por outro lado, o discurso dos demagogos, dos populistas, é um discurso atraente e difícil de combater, porque a essência dele consiste em apresentar soluções imediatas, soluções simplistas para problemas que são muito complexos. E para perceber a complexidade dos problemas e a dificuldade das soluções, requer-se um esforço de informação que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. E, portanto, o que elas estão dispostas a aceitar é alguém como André Ventura, que aparece com soluções milagrosas, simples e que não requerem qualquer exercício de informação ou de pensamento sobre elas. Isso é que é perigoso, isso é que é difícil de combater. O Chega tem vindo a crescer e pode continuar a fazê-lo, sobretudo entre os jovens, pelo menos é o que dizem as sondagens. Mas na realidade ele não descola da imagem de um homem só, e isso para si faz de Ventura um case study da ciência política portuguesa. Sim, sem dúvida, eu não conheço nenhum caso. Em Portugal, em Espanha, temos Le Pen, o pai de Marine Le Pen mesmo começou por ser sozinho a fazer um partido e depois a própria Marine Le Pen sozinha fez um partido. Agora, em Portugal não há nenhum caso de um homem que sozinho tenha feito um partido. Mesmo Sá Carneiro, que lançou o PPD na altura, a partir do nada, porque não tinha um historial como tinha, por exemplo, Mário Soares com o Partido Socialista, mas Sá Carneiro, ao lançar o partido, já tinha à sua roda um grupo de quadros, uma elite de gente que preenchia aquele espaço político, enquanto que André Ventura, de facto, apareceu sozinho e continua verdadeiramente sozinho ao fim de 6 anos que o Chega, 6 ou mais anos que o Chega está no mercado, digamos assim. Mesmo depois de ter constituído um grupo parlamentar, na última legislatura, nós vimos que André Ventura era o homem que estava em todas e sozinho. Era ele que intervinha no plenário a propósito de tudo e mais alguma coisa, era ele que representava o Chega nas comissões parlamentares, era ele que falava aos jornalistas no final, no átrio da Assembleia da República, era ele que em todo o lado falava em nome do Chega, o que significa também que o Chega não tem ninguém. Aliás, eu costumo dizer meio a rir, meio a sério, que além de André Ventura, o número 2 é o Emplastro Pinto, que é aquele senhor que está sempre ao lado dele, que não abre a boca, mas que está sempre a abanar a cabeça, mas que de facto não abre a boca. É o líder parlamentar Pedro Pinto, não é? Eu nem sabia que ele era líder parlamentar. Isso ainda acho mais engraçado, porque se ele é líder parlamentar, eu não sei o que é André Ventura, porque de facto quem fala sempre é o André Ventura, o líder parlamentar. Parlamentar é, agora líder, não vejo de que é ele é líder. Quem é que André Ventura assusta mais ao olharmos para a política portuguesa do ponto de vista partidário, naturalmente? É o PSD, embora Ventura tenha feito do PS o seu aparente alvo no último congresso, na realidade, quem procura de alguma maneira afetar e poderá vir a ser afetado é o PSD. Obviamente, e mesmo o próprio facto de André Ventura se ter centrado essencialmente no Partido Socialista, em Viana do Castelo, mostra como ele já considera que meteu o PSD ao bolso. Isso é preocupante para o PSD, ou seja, André Ventura já nem traz do PSD o seu adversário principal, na tentativa de o tentar ultrapassar, já dá como adquirido que ultrapassou o PSD. Isso não é verdade, mas em termos de propaganda funciona muito bem. Quer dizer, quando ele aparece com este discurso a atacar o PS, é como se estivesse a dizer: sou eu o líder da oposição ao Partido Socialista. A alternativa entre nós, entre o Chega e os socialistas. Isso é, obviamente, uma jogada de propaganda política muito forte. O PSD vai ter que recuperar, no tempo que falta até as eleições, nestes 2 meses, vai ter que recuperar o seu lugar e o seu terreno. E, como a Paula disse, aqui o mais preocupante é que são os jovens. Os jovens são os que estão mais ligados ou dispostos a seguir o Chega. Isso é preocupante, não apenas em termos de conjuntura para o 10 de março, mas em termos de futuro, porque significa que o Chega não é um epifenómeno que vai desaparecer nas próximas eleições ou na próxima legislatura, significa que é um partido para continuar a crescer no futuro, porque se tem a juventude com ele
E o Partido Socialista, por exemplo, tem a terceira idade, já se vê onde é que está o futuro partidário de cada um deles. Como é que a direita deve responder a isso, Miguel? Até essa preocupação relacionada com o crescimento do Chega entre os jovens. O PSD, como dizia o Miguel, vai ter que recuperar o seu lugar. E como é que isso se faz? Mascarando as mentiras do Chega. Por exemplo, as propostas que André Ventura apresentou em Viana do Castelo significam 4,5% do PIB, que não são financiáveis. Quando ele diz que vai financiar com as poupanças do combate à corrupção, isto significa exatamente zero. Quanto é que vale o combate à corrupção? O que é o combate à corrupção? O que é corrupção? A corrupção é aquilo que os tribunais, por sentença transitada em julgado, declaram que foi crime de corrupção e aí condenam os corruptos a devolver o dinheiro que eventualmente tenham obtido através de corrupção. Quanto é que isso significa por ano? Isto significa não mais de 10, 20 milhões de euros. Não é com isso que ele vai financiar todas as propostas que fez. Por exemplo, quando ele diz que vai taxar os bancos. Vai taxar os bancos como? Para financiar as pensões. Diz que também vai financiar as pensões com dinheiros europeus. Mas será que a Europa que estará disposta a dar dinheiro a Portugal para financiar pensões? É evidente que não. É evidente que primeiro os dinheiros europeus vão acabar brevemente e, portanto, não podem ficar alocados permanentemente ao financiamento de pensões. Segundo lugar, a Europa dá dinheiro para projetos de futuro, não é para pagar pensões a uma sociedade tão envelhecida como a portuguesa, porque isso é um problema interno de Portugal, não é um problema que mereça que a Europa contemple com dinheiros europeus. Tudo isso são propostas absolutamente demagógicas, são propostas inaplicáveis, sem qualquer futuro, que André Ventura faz e que têm que ser desmanchadas. O PSD tem agora um painel de economistas, finalmente que está a preparar um plano económico, e para além desse plano económico apresentar ao país, o PSD devia se ocupar em desmontar as propostas do Chega, porque a única coisa que faz sentido não é assustar os eleitores dizendo que o Chega é um partido racista, xenófobo e fascista, é dizer que se o Chega alguma vez for a alternativa do governo, Portugal vai à falência em 2 tempos, e que aquela gente não só é absolutamente incompetente para governar o país, como é absolutamente irresponsável, que eles não têm um único quadro que possa governar o país e desafiar André Ventura, por exemplo, a apresentar as caras e os nomes de quem é que seria Ministro da Justiça, quem é que seria Ministro da Educação, quem é que seria Ministro da Agricultura, etc. E depois é olhar para as caras e para os nomes e perceber que estamos perante uma anedota. Eu acho que é isso que o PSD deve fazer, o Partido Socialista deve fazer e todos aqueles que se opõem ao Chega devem fazer. Não é apenas ficar pelos adjetivos fáceis, que é chamar-lhes fascistas, chamar-lhes racistas, porque isso não conduz a grande lado. E não tem tido, pelo menos, ao que sabemos, efeitos. E depois da análise ao fenómeno do Chega, chegamos ao improviso. Para algo completamente diferente, André Vilas-Boas confirmou que é candidato à presidência do Futebol Clube do Porto. Diz que é tempo de mudança e que está preparado. Será este o princípio do fim da longa era de Pinto da Costa? Eu desejava acreditar que sim, mas não acredito. Não acredito, infelizmente, pelo seguinte, eu não acho que Pinto da Costa abra mão do poder que tem há 42 anos por simples voto dos sócios nas urnas. Infelizmente, acho que não. Acho que o ato eleitoral do Futebol Clube do Porto arrisca-se a transformar-se numa cena de América Latina, que aliás já começou, já vimos, com as tentativas de intimidação físicas de André Vilas-Boas, com as cenas de violência e de descontrole numa Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, e eu acho que esse será o tom daquilo que vai acontecer na Assembleia Eleitoral do Futebol Clube do Porto. Eu acho que Pinto da Costa e a sua gente não vão abandonar o cargo pacificamente, mesmo que derrotados nas urnas. E admite então, nesse caso, que Pinto da Costa vai ser, sem dúvida, candidato outra vez? Isso é obviamente, quer dizer, isso é óbvio que vai ser. Ele faz sempre a mesma cena, quer dizer, que está a ponderar, que o cargo lhe dá muito trabalho, que não sabe se vai outra vez fazer o sacrifício. Depois aparece sempre uma comissão de
de senhores a caírem da tripécia, ainda mais velhos do que ele, que promovem um jantar, que aliás foi anteontem o jantar, a desafiá-lo, e ele no meio do ambiente, sentindo tanto portismo à volta, diz, bom, lá vou ter que ir outra vez, porque não há ninguém no horizonte que melhor do que eu que possa fazer o sacrifício próprio, e esta cena repete-se já 14 vezes, creio eu, e Pinto Costa de facto só sairá dali ou à força, ou por força da lei da natureza, não sairá de outra maneira. Ele não tem nenhuma outra perspectiva de vida, não há nada mais que ele saiba ou queira ou possa fazer, e portanto, quer dizer, eu acho que inclusivamente olhando alguém que deu tanto ao clube como ele deu, sem dúvida, deveria ter a lucidez suficiente para perceber o ridículo que é querer manter-se no poder numa instituição como o Futebol Clube do Porto durante 46 anos. É simplesmente ridículo. É ridículo e, sobretudo, se o seu trabalho no Futebol Clube do Porto, que já foi grandioso, hoje em dia fosse minimamente aceitável, que não é o caso, faria sentido. Mas não. A última década de Pinto Costa e dos seus à frente do Futebol Clube do Porto tem sido desastrosa. Eles levaram o clube à falência, eles fizeram uma série de negócios absolutamente incompreensíveis que só prejudicaram o clube. E, sobretudo, há uma coisa que para mim é chocante. O clube está arruinado e eles estão milionários. E isso nunca foi justificado, nunca foi explicado. Portanto, para si foi inglório, ou será inglório este esforço de André Vilas-Boas? Não é inglório por isto, porque mesmo que André Vilas-Boas não consiga ganhar, com ou sem Batota, o Futebol Clube do Porto levou uma sacudidela monumental. E se no dia seguinte às eleições e no primeiro dia que houver jogo no Estádio do Dragão, Pinto Costa reaparecer como presidente supostamente reeleito do Futebol Clube do Porto, a sua legitimidade será completamente diferente, e eu tenho a certeza que ele não entrará no estádio com a mesma vontade e com a mesma confiança que entrava antes, porque ele sabe que com Batota ou sem Batota a sua reeleição cairá, terá caído muito mal. Não sei se na maioria, mas em grande parte dos sócios do Futebol Clube do Porto. Acabou-se a unidade dentro do Futebol Clube do Porto, acabou-se o apoio incondicional que ele tinha e de facto, para além de tudo o resto, para além dos sócios já terem percebido que o Futebol Clube do Porto é muito mal gerido, que é gerido de forma muito duvidosa em muitas situações, é absolutamente intolerável que alguém ache que não há ninguém melhor do que ele para substituir ao fim de 40 e tal anos à frente do clube. A pregação de dois Andrés, Ventura e Vilas-Boas, em destaque em mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, hoje novamente com a sonorização de João Martins. Para a semana regressamos à análise da atualidade.